Irmãos, graça e paz a todos, uma alegria estarmos juntos novamente. Temos no nosso coração tamanha saudade dos irmãos, estarmos juntos, e aqui tem uma parte dos irmãos, e nós nos alegramos muito por isso. E nessa noite nós gostaríamos de continuar o estudo de Romanos, capítulo 6, e de antemão já digo, amados irmãos, que é um desafio estudar Romanos 6. Eu não tinha noção da grandiosidade e da profundidade do Romanos 6. E não é a pretensão nossa jamais exaurir alguma coisa ou qualquer versículo na Bíblia que é tão profundo que nós não conseguiríamos jamais fazer isso. Então, alguns princípios que existem no capítulo 6, assim se Deus conduzir cada um de nós, para nós estarmos solidificando a nossa fé. Porque é verdade que hoje as pessoas procuram bênçãos e esperança, e está tudo certo, mas não é isso que falta, amados irmãos. Todas essas coisas, elas redundam da nossa falta de conhecimento do que Cristo fez naquela cruz e o que nós somos em Cristo Jesus, o que nós somos diante de Deus como seus filhos, a posição que Deus nos colocou e quem é que nos conduz, nos consola, nos conforta, nos restaura, nos cura, nos perdoa nesse caminhar enquanto somos peregrinos em terra estranha. Então o fundamento, não adianta nós queremos olhar a casa do lado de fora e falar assim, essa casa é maravilhosa, mas quando vier a tempestade, vem as chuvas e vem os trovões e os ventos, ela vai começar a mostrar as rachaduras. A nossa vida também é assim. Se nós não estamos solidificados no fundamento, e Paulo vai dizer, 1 Coríntios 1:3, ninguém pode lançar um outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Então, se eu e você não estivermos fundamentados no que Cristo é e na obra que Cristo fez naquela cruz, nós vamos ficar, amados, muito temerosos diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das tempestades, os trovões e as ventanias que nós estamos vivendo. Não é só coronavírus, amados, isso é um detalhe. Como o irmão leu, as trevas são cada vez mais profundas, mais densas, como diz lá em Gênesis capítulo 10. O Egito todo é em trevas, trevas densas, profundas, que você ia palpar. Você já conseguiu palpar trevas, irmãos? É uma coisa tão profunda que consegue palpar. Mas lá também diz, amados irmãos, que na casa dos seus filhos de Deus, ali havia luz, graças a Deus. Graças a Deus, porque um dia Deus diz, haja luz, e houve luz. E esse é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim, jamais andará às trevas, ele terá a luz da vida. Então, graças a Deus, porque em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, amados irmãos, um dia, porque Deus é que disse, das trevas resplandecerá a luz. Quando Jesus estava naquela cruz, aquelas últimas 3 horas, trevas totais. Mas ali resplandeceu a luz, amados irmãos. Resplandeceu a luz. E terceiro dia, amanhã. No primeiro dia da semana, amanhã raiou. A luz que veio salvar esse mundo, que é Jesus Cristo. E Ele fez isso em nossos corações. Então, 2 Coríntios 4:16, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, quem é Ele mesmo? Deus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, graças a Deus pela sua obra poderosa que Deus fez em nossas vidas. Aqui também Isaías 32, versículo 17, ele tem outra colocação lá em Isaías, para ver que Deus fez isso de uma vez só. Ele vai dizer no 17, o efeito da justiça, bom,
quem é a justiça? Nós já estudamos sobre isso aí. Qual o efeito da justiça, Zé? Justificação. Não é isso? Justificados sois, mediante a fé, tende paz com Deus. Então, através da justiça de Cristo, nós fomos justificados diante de Deus, Deus nos olha como justos. E agora ele diz assim, o efeito da justiça será paz. E está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, a justiça, agora nós podemos ter paz com Deus, porque Deus, através do seu Filho, nos colocou a sua justiça. E nós fomos aceitos diante do Senhor. Então, agora de santificado, justificado, quer dizer, Deus nos vê justos, porque o justo habita em nós. Porque o justo se encarnou, porque o santo se encarnou. E ele veio cheio de glória, e nós vemos a sua glória, e veio cheio de graça e de verdade. Ele veio revelar ao Pai. Por isso você vai ver João, capítulo 14, 6, vai dizer assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus estava reconciliando aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo com o Pai. Então, Romanos capítulo 5, nós já vimos 10 e 11, nós já vimos lá que Deus, em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E reconciliar agora nós temos amizade, porque nós éramos inimigos de Deus. Agora não. Então você pega aqui e fala assim, e o fruto, preste bem atenção, que coisa tremenda. E o fruto da justiça será o quê? Repouso, segurança, para quando, irmãos? Para sempre. Então a obra de Cristo é plenamente eficaz, eterna, e nunca mais nós vamos perder. Então nós fincamos os passos, os pés, no fundamento, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nosso. Então, só esse texto aqui, amados irmãos, você pode estudar toda a obra de Cristo. Em um versículo está toda a obra de Cristo aqui. Porque tudo que Cristo fez pela sua justiça, ele passou pela cruz. E não existe nada de Deus se não passar pela cruz. Quando nós entramos lá em Romanos, alguma coisa que a gente vai aprendendo, é interessante que, não sei se você percebeu, mas quando você está estudando Romanos 5, ele passa pelo 6, mas parece que há não é uma continuidade, porque lembramos que isso aqui é uma coisa didática. Quando foi escrito, uma coisa reta, certo? Então, didaticamente, você vai ver que parece que o capítulo 6 e o 7 é como se estivesse fazendo um parênteses. Um parênteses. No capítulo 5 nós já estudamos, está ou em Adão, ou nós estamos em Cristo. Já falamos 1 Coríntios 15, o terreno traz o que é terreno, o celestial traz aquele que é celestial. Então nós já vimos que Jesus é o segundo homem e é o último Adão. Então, em Cristo, encerra toda a descendência adâmica para aqueles que passam pelo evangelho do poder de Deus, pela fé na obra que Cristo fez daquela cruz. Ali, encerrou para nós. Mas, se você for ver, ele termina o versículo 20 e 21, Romanos 5, ele diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se para aqui e fala assim, mas, por que ele vai perguntar agora, que diremos, pois? Se você for para o capítulo 8, você tem uma sequência. Então, o final de capítulo 5, versículo 20 e 21, vá para o capítulo 8, versículo 1. Ele vai dizer agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Bom, então, Romanos 6, como é que fica tudo aí? Nós pegamos Romanos 6, como se fosse um parênteses, que Deus estava querendo colocar agora para nós aqui. Porque é tão profundo isso aqui, amados irmãos. Se nós entendermos o que é estar em Adão, estar em Cristo, faz toda a diferença para a nossa vida em todos os aspectos. Todos eles fazem aspecto. Então, se você for ver o capítulo 5, predominante que nós já lemos, é a morte. Que se submeteu ao trono da vida. Em Adão, em Cristo. Em Adão a morte, em Adão a condenação, o pecado, a condenação e a morte. E em Cristo, amados irmãos, a libertação, a justificação e a vida. Ninguém pode ter essas bênçãos da obra de Cristo naquela cruz se não passar pelo novo nascimento. Ele vai continuar do mesmo jeito. Mas o capítulo 6, a palavra predominante é pecado, porque vai tratar agora, o final do capítulo 5, e o capítulo 6, 7 e 8, vai falar do pecado, porque até agora foi tratado dos pecados, que seria o fruto de uma árvore má. Agora ele vai tratar da raiz, que já estudamos outro dia, desde Gênesis, sobre Adão, toda aquela parte que já estudamos em outra mensagem. Então preste bem atenção, a palavra predominante é pecado. E o pecado se submete ao trono de justiça. Como é que você trata o pecado? Pela justiça. Certo? O pecado é iniquidade, é injustiça. Como você trata com ele? Com a justiça. Então, o pecado foi destronado. Quem está no trono agora? A justiça. A justiça de Deus em Cristo Jesus. O capítulo 7, a palavra dominante é a lei. O irmão está estudando. Então, submete ao trono do quê? Da graça. O capítulo 8, a palavra dominante é a carne, amados irmãos, que submete ao trono de quem? Do Espírito Santo. Se entendeu a abrangência da obra de Cristo? Então você tem a morte, o pecado, a lei e a carne. Todos eles foram destronados, Então cada um submeteu. Um foi submetido à vida, outro à justiça, outro à graça e outro ao Espírito Santo de Deus. Então não há desculpa para nós. Por isso que Romanos 6 agora vai entrar num assunto que é extremamente importante. E é extremamente desafiador para mim e para você. Que é uma visão panorâmica. Porque, amados irmãos, a gente vai estudando isso aqui, vai lendo isso aqui. É tanto a realidade espiritual que tem aqui que nós não temos a capacidade, e muitas vezes Deus não é hora ainda. Deus então vai mostrar aquilo que nós estamos preparados. Por quê? Porque Deus, pela sua imensurável graça, Ele sabe o modo certo, a hora certa, como fazer as revelações dEle no momento que nós possamos receber. Jamais Deus ia mandar a carta que mandou para Éfeso para 1 Coríntios. Certo? 1 Coríntios é carnal, criança, é comida sólida. Como é que eles iam comer aquela comida sólida? Aquelas tremendas bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa eleição, a predestinação, a filiação, a redenção, a revelação do supremo propósito de Deus de convergir tudo no Filho, o selo do Espírito Santo, a garantia que ninguém pode tirar. São coisas tão profundas, meus irmãos, que cada coisa diz aí, nós temos que estudar a vida toda. E sempre vai ter que estudar a vida toda. Então você tem 4 monarcas que estavam no trono. A morte, certo? Não estavam no trono. O pecado, a lei e a carne. E todos eles foram destronados pela obra de Cristo na cruz.
Por isso que Jesus venceu, amados irmãos, a morte, o pecado, a lei e a carne. Então, todas essas realidades são um fato que Deus já fez em Cristo Jesus. Então, todo fato tem uma experiência. Então, aquilo que é objetivo, um fato concreto, nós precisamos viver diante daquele fato. Vamos só dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, na época da abolição da escravatura, então, Lincoln, que fez, né, foi Lincoln que decretou. Muitas daquelas pessoas estavam livres, mas continuavam e viviam como escravos. Na vida cristã, muita coisa é assim também. Então, muitas vezes, Deus já ganhou aquilo, Deus já venceu aquilo, e nós ainda parece que nós estamos, de algum modo, devedores àquele aspecto da nossa vida. E está totalmente equivocado. Por isso que há um crescimento espiritual, por isso que é um andar, um avançar nas coisas de Deus. Por isso que Romanos 6 não é a santificação. Tem alguns que dividem, está errado, mas não é a santificação. Se você for ver a santificação, está no capítulo 8, amados irmãos. Certo? Não andar na carne, andar no espírito. Aqui ele está falando e vai tratar da posição que Deus nos colocou e aonde que foi o pecado, que é a descendência de Adão. É justo nesse contexto que ele vai comparar todo esse aspecto. Então, no capítulo 5, é a libertação da penalidade do pecado. Nós precisamos crer nisso, amados irmãos. Já não há nenhuma mais possibilidade de sermos condenados. Não há. Romanos me vai dizer, quem pode nos condenar? Foi Ele que nos justificou. Foi Ele que morreu por nós na cruz. O capítulo 6 é a libertação do domínio do pecado, o trono. Quem estava no trono? A morte, o pecado, a lei e a carne. Não é assim que o mundo vive? Então, Deus vai destronar tudo isso daí, porque Ele vai falar de um outro reino. Nós estávamos sob um jugo do reino da morte, do pecado, da lei e da carne. Então Ele vai dizer, olha, eu transportei vocês do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um outro trono, amados irmãos. É o homem em Cristo. O homem em Cristo. Em Cristo. Mas o 5 ele vai dizer, em Cristo ou em Adão, ou em Cristo e Adão. Você tem mais de 220 vezes em Cristo. O que define um filho de Deus, um santo, é em Cristo. Ele não está mais em Adão. Agora ele está em Cristo. Isso define tudo. Então, quando você pega a libertação do domínio do pecado, da escravidão do pecado, não somos mais escravos do pecado. Certo? O 7 é a libertação da força do pecado, que é o quê? A lei. Não é isso? Já estudamos isso? Que a lei, ela veio fazer, que nós já lemos, está escrito, porque a lei, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Também, libertação. E a libertação da presença do pecado. Isso daí vai ser quando? Futuramente. Porque enquanto nós estivermos aqui, amados irmãos, nós estamos sob a influência. Porque ninguém pode dizer que neste mundo ele vai ter impecabilidade. Ele vai cometer um grave erro. 1 João. Então, 1 João capítulo 1, ele vai dizer, se confessar os seus pecados, é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Filhinhos, isso eu escrevi para que não pequeis. Essa é a meta. Mas se você pegar, você tem um advogado. Isso quer dizer, não fique sob condenação. Não deixe que o diabo fique acusando você. O sangue de Jesus já foi derramado. Você está sob o sangue de Jesus.
para não viver sobre a acusação de Satanás. Ele tem os seus ardis. Então você pode também comparar uma estrada, Zé. Tem dois lados, não tem? Tem uma rodovia e tem um lado e outro, certo? De um lado nós estávamos antes, em Adão. Do outro lado nós estamos em Cristo. Não há comunicação. Mas há o quê? Não estamos sob o domínio do pecado, domínio da lei, não estamos sob o domínio da carne, não estamos, amados irmãos. Mas tem uma coisa, Satanás influencia. Fazendo o quê? Acusando. Ele é acusador. Ele é mentiroso. Então ele acusa o povo de Deus. E se você não estiver firmado nos fundamentos, você vai ficar abalado pela acusação. Então nós precisamos aprender essa vida num outro reino. Nós somos outra realidade, amados irmãos. Nós somos chamados agora para edificação, é um crescimento. Enquanto Pedro vai falar sobre o fundamento, você pode ver lá em Atos capítulo 10, quando você vai para Paulo, ele vai falar sobre a edificação. Só em Efésios, aqueles 5 tipos, metáforas que ele tem lá. Ele vai falar, vocês, olha o que vocês são. Vocês são um novo homem. A família de Deus. Vocês são edifício. Vocês é a noiva. Vocês é um grande exército. Porque tudo está falando sobre crescimento e edificação. Mas se eu e você não soubermos quem nós somos, é onde Deus nos colocou, e que salvação é essa? Por isso que Hebreus capítulo 2 fala, olha, tome cuidado, não saia da firmeza. Como que vocês vão negligenciar essa plena e poderosa salvação? Ela é plena porque ela abrange tudo. Ela é poderosa porque ela fez o que tinha que fazer. E só Deus, através de Cristo, poderia fazer essa salvação. Então, muitas vezes, nós andamos numa vida muito rasa, medíocre, porque nós não conhecemos, não a letra, nós não conhecemos pela experiência que realmente, amados irmãos, o pecado foi vencido lá na cruz. A carne foi vencida lá na cruz. Nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Mas cuidado, cuidado. Porque muitas vezes as pessoas começam a colocar, não, então está tudo bem. Não. Ele vai estudar. A lei de Deus é boa e santa. Cuidado. Só que vai entrar no outro aspecto. Porque senão, é o aspecto que nós vamos estudar hoje, capítulo 6, versículo 1 e 2. Não dá para sair daí. Se nós não entendermos daqui, amados irmãos, tem que ter entendido tudo lá fora, senão... Então, em Adão entrou pecado, a condenação e a morte. Em Cristo, justiça, justificação e vida. Isso está onde? Capítulo 5. No capítulo 5. Então, a nossa posição nova em Cristo, passando de um lado para o outro, e agora somos o quê? Constituídos justos na presença de Deus, e essa é a nossa posição. Falou assim, Nildo, ninguém pode tirar. Deus nos vê justos, por causa que o justo imputou a sua justiça em nós. Então, diante de Deus, nós somos justos. Então, esse assunto tem que eu e você, a justificação, capítulo 5, precisa, amados irmãos, ter uma coisa muito concreta em nossa vida. Nós não temos que querer nos justificar diante de Deus. Ele já nos justificou através do seu Filho. Se erramos, sim, erramos. Mas diante de Deus, Deus nos vê justos. E quanto nós pecamos, sabe o que acontece? Perdemos a comunhão. Mas não perdemos a nossa posição diante de Deus de filhos amados, justos. Perdemos a comunhão. Então, muitas vezes, quantas pessoas falam assim, eu pequei, agora... Jesus, perdi. Amados irmãos, isso daí é inacreditável diante de Deus e a sua obra naquela cruz. É como se nós dizendo, Deus, o Senhor é um competente. Primeiro coisa, o Senhor me salva e depois me perde. Isso é uma coisa incabível na cabeça.
da pessoa que pensa um pouquinho. É incabível, não tem como. Por isso ninguém arrebata da minha mão. E ninguém, nós estamos na mão de Deus. Por causa da obra de Cristo naquela cruz. Então a justificação, amados irmãos, é de fundamental na minha vida e na sua vida. Então nós vamos pegar agora o Romanos capítulo 6. E aqui, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, porque não é fácil, não é simples, é tão profundo isso aqui, amados irmãos. Porque como é que você vai dizer que Deus justifica o ímpio? E ele não fez isso? Bom, então vou viver na impiedade. Afinal de contas, Deus justiça o ímpio, então vou viver na impiedade. Deus vai me justificar. Amados irmãos, somos salvos inteiramente, unicamente pela graça de Deus em Cristo. E a pessoa vai dizer, bom, se a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar. Isso, quanto mais eu peco, mais eu usufruo da graça de Deus. E a resposta aqui está em Romanos. E isso não é uma pergunta, amados irmãos, porque não existe nenhum lugar que se achar, fala assim, alguém perguntou, por isso que Paulo respondeu. Pode ter sido, a Assembleia perguntou, mas aqui não disse. Ele faz um parênteses. Aqui não diz, olha, eles mandaram e perguntaram. Não diz. Então aquele que não diz, deixa para lá. Não importa, o importante é a gente entender o que está acontecendo. Então, o capítulo 5, o tema é da segurança e certeza da salvação. Então, não tem como perder. Nós fomos justificados, isso é para trás. Então, você vai entender Romanos, capítulo 8, versículo 30. Aquele que ele chamou, ele justificou. E o que ele justificou, ele santificou. Tudo isso é passado. Então, nos chamou, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou, isso quer dizer, por que ele me chamou? Romanos 8, versículo 29, para sermos conformes à imagem do seu Filho e ter muitos irmãos, ele ser primogênito entre muitos irmãos. Essa é a predestinação. Deus não predestinou um para a morte e outro para o inferno, um para a vida ou para o inferno. Essa predestinação não tem nada a ver com isso. A predestinação é o propósito. Por que é que Deus me elegeu? Com um propósito. Qual é o propósito? Ter uma família parecida com o seu filho. Romanos 8, 29 responde o propósito. A Bíblia responde o que é, por que Deus nos predestinou. Então, se eu não entender isso daí, amados irmãos, nós vamos nos perdendo em alguns termos. Então, presta atenção, existem imperativos para os santificados em todo esse texto. 3 palavrinhas que faz diferença no texto de Romanos 6. Primeiro é saber, segundo é considerar, terceiro é apresentar. Saber, sabendo isso, nós sabemos? Mas saber, sabe o que é, amados irmãos? Não é saber com a mente. É saber com o coração. Porque saber com a mente, você já sabe o texto que nós vamos ler. Mas não é aí, não é aí. Então, se você pegar Romanos 5, ele vai direto para Romanos 8. E Romanos 6 e 7, abre um parênteses. E nesse parênteses aí, que depois o irmão vai falar sobre o 7. Então, como é que nós vamos tocar em todos esses aspectos aí? Então, a nova criação de Deus, presta atenção, pecado, condenação e morte é introduzido por Adão. A justiça, a justificação e a vida emana da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, ele não veio tratar só meus pecados, amados irmãos, ele veio tratar a fonte. A fonte é a nossa descendência. Adão só poderia gerar filhos semelhantes a Adão. Não é isso? Então, quando Adão pecou, todos pecaram. Mas agora o último Adão não pecou. E nós nascemos dele. E o que ele vai fazer agora, irmãos? Transmite para nós a sua natureza. Você está entendendo? Do mesmo modo que Adão pecou e transmitiu a sua natureza adâmica, caída, condenada,
para todos que nascem. Agora, quem nasce do alto, nasceu de novo, nasceu da palavra de Deus e do Espírito, ele ganhou o novo nascimento, foi justificado por Deus em Cristo Jesus, ele ganha o quê? A natureza daquele que o justificou. Deu para entender? Então, do mesmo modo que uma só ofensa entrou a morte e todos pecaram, do mesmo modo, por um só obra da graça de Cristo na cruz, todos nós fomos justificados e somos chamados justos. Se entendeu? Ele é a nossa justiça, amados irmãos. Antes ele era injustiça, agora é nossa justiça. Por isso que você vai entender que é uma outra raça, é um outro DNA. Todos nascem em Adão, nascem com o DNA de Adão. Todos que nascem em Cristo, nascem do DNA de Cristo. É um homem celestial. É um novo homem. E o novo homem, em Efésios 2,4, fala de um homem corporativo. Então é individual e corporativo. Nós fomos agora introduzidos no corpo de Cristo. Então o novo homem é Cristo, o cabeça no céu, e a sua igreja aqui na terra. Onde Deus está fazendo uma grande obra. O que ele está fazendo? Conformando todos aqueles que elegeu, todos aqueles que ele justificou, todos aqueles que ele já glorificou, nos conformando à imagem e semelhança do seu Filho, aguardando a vinda do noivo, com uma noiva semelhante ao noivo. Não é isso que Deus está fazendo? Deus está me abençoando. Ele abençoa, irmão. Deus faz chover entre bons e maus. Isso daí Deus dá. São coisas que nós precisamos, Deus dá. Ele é Pai. Ele até para os ímpios Ele dá. Agora, amados irmãos, conformar a imagem e semelhança do seu Filho são para os seus filhos, os eleitos, os predestinados, os redimidos, aquele que Deus revelou, o grande mistério de Deus, que é Cristo, e convergendo tudo a Cristo, e nos selou, e nos deu o penhor, amados irmãos, que ninguém pode tirar, a vida eterna. Então respondemos, se nós perguntarmos aqui, que diremos, pois? Que nós vamos dizermos daí? Que diremos, pois? Essas coisas todas. Pode? Pode, sob o domínio? Por que não? Nós estamos sob o domínio, o governo do pecado, certo? E agora? Isso. Ou nós estamos no domínio do pecado, governo do pecado, ou sob o domínio e o governo da graça. E na graça há provisão para mim e para você. Por isso ele vai dizer assim, olha, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, está debaixo da graça que é provedora, sustentadora, restauradora, capacitadora, ela é fortalecedora. Irmãos, na graça de Deus nós temos tudo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz, o Deus de toda graça, Ele vai o quê? Fortalecer, restaurar, fortificar. É Ele que faz. Por isso que a graça de Deus é suficiente. Por isso que a graça de Deus é suficiente para vencer o pecado, vencer a carne, vencer a lei, vencer o mundo. A graça de Deus. Por isso que nós devemos viver debaixo da suficiência da graça de Deus. Paulo fala assim, eu trabalhei muito mais que todos vocês. A graça de Deus não foi em vão, não foi inútil para comigo. Mas não foi eu. Foi a graça de Deus que operou em mim. Você está vendo? 1 e 2 Coríntios 12, quando ele fala, Paulo fala assim, Deus coloca um espinho na carne de Paulo para não ficar soberbo devido às grandes revelações, porque a soberba é uma coisa que nós vamos lutar a vida toda até a vinda de Jesus. Porque a soberba, amados irmãos, fala do soberbo. Satanás. E ele vai dizer, Deus coloca para ele, 3 vezes ele pede, Deus não tira. Deus fala assim, a minha graça te basta.
O que ele disse? Minha graça é o suficiente para tirar você do soberbo, para levar você a se humilhar, para levar você a depender, para levantar você, para você vencer a soberba. A minha graça é suficiente. Aí ele vai dizer assim, então eu me glorio na minha fraqueza. Qual a sua fraqueza? Deixar que a soberba domine a sua vida. Aí ele vai dizer assim, eu me apoio no poder de Cristo. Está vendo, irmãos? As nossas lutas que nós temos, e todos nós temos. Então você vê aqui no capítulo 6, versículo 2, essa pergunta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Isto daqui é um problemão, uma dificuldade quando você prega a graça. Porque imediatamente as pessoas vão, bom, então estou debaixo da graça. Uma pessoa disse para mim, não, eu fui salvo, fui eleito pela graça de Deus, então eu não perco a salvação. Então eu vou viver minha vida no mundo, vou fazer o que eu quero, porque afinal de contas eu fui eleito. Você nunca foi eleito. Está enganado. Então não brinque com a graça de Deus. As pessoas acham que pode viver. Nós temos um Deus gracioso, amoroso, mas nós temos um Deus justo e santo, amados irmãos. Tem consequência. Tem sem consequência. Então, respondendo à pergunta, continuaremos no pecado para que a graça mais abunde? O capítulo 6 tem 4 respostas. Esse capítulo 6 dá 4 respostas para nós. Primeiro, amados irmãos, ele vai dizer, você não pode. Não é isso que ele diz no 2? Ele vai dizer assim, de modo nenhum. Você não pode. Por quê? Porque antes você estava em Adão. E agora você está em Cristo. Antes estava o domínio do pecado, da condenação e da morte. Agora está no domínio do que, amados irmãos? Está sob o governo da graça de Deus e da vida em Cristo Jesus. Você não pode. A segunda pergunta, a segunda resposta, que podemos ver aqui, o que compete à graça? Ele vai dizer assim, você não pode. A segunda coisa, ele vai dizer, você não precisa. Nós vamos ver aqui, capítulo 12 e 14. Depois ele vai dizer, você não deve, o 15 e 19. Não deve. E o quarto, é melhor não, o 20 e 23. Então, primeiro Paulo argumenta com aquele que faz a pergunta, depois faz um apelo, depois ordena e finalmente ele adverte. Ele vai explicar. O capítulo 6 se resume no versículo 1 e 2, amados irmãos. A partir do 3 em diante, ele vai esmiuçar a resposta, que vai dizer assim, vão continuar o pecado? De modo nenhum. Só que ele vai esmiuçar esse de modo nenhum. O que é esse de modo nenhum? Por que de modo nenhum? Então ele vai explicar. Ele vai explicar da nossa vida de união com Cristo. Em todos os aspectos. Desde a sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas isso mais para frente. Então, quando de Adão fomos colocados em Cristo, aconteceu uma vez por todas. É isso que ele está dizendo aqui. Capítulo 5. Nós fomos colocados em Cristo uma vez por todas. E aconteceu uma vez só. Não tem outra vez. Então, se olha o tempo verbal que vai dizendo aqui. Cada vez que você vai vendo, tem um tempo verbal. Está dizendo o passado. Já morrestes. Fostes sepultados. Fostes ressuscitados. É passado, porque o fato já aconteceu, Zé. O que nós compete a nós? Vivemos a experiência por fé naquilo que Cristo já fez. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu não posso por causa disso. Não, ninguém está dizendo, você também não pode. Mas aquele que está em nós pode. E está pelo poder do Espírito Santo. Porque Deus nos deu o Espírito Santo, que é o poder de Deus, para executar tudo o que Cristo fez naquela cruz. Por isso nós devemos andar na dependência do Espírito, ouvindo o Espírito. Sendo fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra de Deus vai dizer, olha, andai no Espírito e você jamais vai fazer a concupiscência da carne.
Então Deus nunca disse para eu, olha, agora Oswaldo, você anda e vai a sua vida, toca a sua vida. Absolutamente não. Deus jamais ia falar, Zé, para eu e você guiar um 737, se Deus não desse para nós a orientação, a capacidade. E se você for ver essa vida cristã, é impossível. É impossível. Por quê? Poder de Deus. Um avião para subir, todo mundo já sabe, há um empuxo. Então, o que acontece? Se você largar o avião, desligar ele, ele cai. Certo? Mas quando você olha aquele avião, aquele enorme avião, você fala, não vai subir. Ele sobe. Por quê? Há um poder levando ele. E é isso que os filhos de Deus, nós devemos experimentar. Fala, não posso. Não, você não pode. Mas tudo posso em união com aquele que me fortalece, diz Paulo, Filipenses 4. Então, quando nós confiamos no Senhor, vamos na força do Senhor, amados irmãos, o impossível acontece na nossa vida. Por isso que nós temos dificuldade de resolver problemas pessoais, conjugais, familiares, assembleia. Porque nós não cremos, irmãos, não crescemos. Nós pensamos como menino, falamos como menino, andamos como meninos. Nós temos que crescer. Nós temos que ter a mente amadurecida, o nosso linguajar amadurecido, o nosso andar amadurecido. Isso fala do quê? De Cristo sendo formado em nós. Por isso você vê no Velho Testamento, eles pegavam o sangue, eles molhavam a orelha direita, o polegar direito e o pé direito, amados irmãos. Ninguém pode ouvir se não for pelo poder de Deus. Ninguém pode executar a obra de Deus para a glória do Senhor se não for pelo poder do Senhor, pelo sangue de Jesus. Ninguém pode andar nesse mundo e andar nos caminhos do Senhor que glorifica e seguir a Jesus se não for pelo sangue de Jesus. Então ninguém pode querer andar, ter uma vida cristã sem Cristo. Por isso já estudamos várias vezes a vida de união com Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Então a gente quer fazer coisa por nós mesmos. Aí dá tudo por burros na água, dá tudo errado. Não, amados irmãos, nós somos chamados para ter uma vida de comunhão. E que comunhão? A comunhão de Cristo. E qual é a comunhão do Cristo? Eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu não faço nada sem meu Pai, tudo que eu falo foi meu Pai que disse, eu dependo do meu Pai, eu vim glorificar meu Pai. Está vendo a vida de comunhão? Ele diz, eu amo meu Pai e meu Pai me ama. Dependência. Então Deus nos chamou a viver uma vida de comunhão de Cristo e uma vida de fé de Cristo. Como homem. Por isso que nós temos grandes dificuldades, porque nós queremos resolver as coisas pela lei, não pela graça. Nós só podemos, amados irmãos, viver uma vida cristã que glorifica a Deus pela graça de Deus. Fora da graça, nós estamos equivocados. Bom, então qual é o argumento de Paulo? Paulo vai dar um argumento. Ele vai dizer assim, você não pode. Então vamos... Ele vai dizer, que diria, pois, porventura permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abundante? Ele fala, não, você não pode. Ele vai explicar do versículo 1 até o 11, por que nós não podemos. Do versículo 12 a 14, ele fala assim, você não precisa. Do versículo 15 a 19, você não deve, é uma ordem. Por isso ele tem um apelo, oferecei-vos, está fazendo um apelo, ofereça a Deus. Por quê, amados irmãos? Preste bem atenção, você vai entender. O nosso espírito, Zé, ganhou a vida de Cristo, concorda? Muito bem, então nós temos uma alma e um corpo. Aonde que nós guerreamos? Agora, onde que foi o pecado? A lei do pecado está onde? No nosso corpo mortal. Certo? A lei do pecado está no nosso espírito? Absolutamente não. Isto, o espírito estava morto, ele ganhou vida. Vós estavais mortos, vossos delitos e pecado, vos dei vida. Então nós ganhamos vida no espírito, mas tem uma alma e um corpo.
Por isso que ele vai falar dos membros. Ele está falando do corpo, o pecado que há no meu corpo. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 7, o pecado que habita na minha carne. Não é no meu espírito, amados. Ganhamos a vida de Cristo. Nós temos que entender agora que é um outro reino. Antes eu oferecia para outro reino. Agora não. Nós vamos nos oferecer para aquele que é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Nós estamos em outra sociedade, uma outra identidade, uma outra filiação, uma outra pátria, que não tem nada a ver com aquela anterior. Tem nada a ver. E isso é um reino celestial. Você vai pegar Efésios. Olha só, Efésios é uma vida celestial. Qual é a vida celestial? Primeiro Deus vai dar para nós, lá em Efésios capítulo 1, Ele vai dizer o que Deus fez. Olha as bênçãos da sua eleição, filiação, redenção, tudo que já conversamos. O capítulo 2 vai dizer, olha no que vocês estavam, eu dei vida no seu espírito. E de vocês que estavam longe, eu trouxe para vocês que estavam longe é gentio, vocês estavam perto é judeus. Eu fiz só um novo homem através da cruz, pelo sangue de Jesus. Agora vocês são família de Deus. E diante de Deus, vocês não são peregrinos, não são estrangeiros. Amados irmãos, nossa peregrinação parou, Zé. Porque nós temos uma pátria. Esta não é a nossa pátria. Por isso, nossa peregrinação diante de Deus e ser estrangeiro diante de Deus não somos mais. Diante do mundo, sim, porque aqui não é nossa pátria. Mas diante de Deus, absolutamente não. Aí quando você pega o capítulo 3, é tremendo, ele vai dizer, olha, eu preguei para vocês o evangelho insondáveis que estão em Cristo Jesus. A igreja vai mostrar diante dos anjos, bons e maus, como um outdoor, a multiforme sabedoria de Deus. Como é que Deus fez Osvaldo um parecido com o Filho de Deus? Mas ele vai falar do corpo. Nós somos peregrinos em terra estranha, aqui não é nosso lar. Claro, peregrinos porque nós estamos andando. E terra estranha porque não é nosso lar. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nossa pátria é celestial. Nós só aguardamos a vinda do nosso Senhor ganhar um novo corpo para nós adentrarmos nessa pátria celestial. Com esse corpo nós não podemos entrar. Entenderam? Quando você pega o capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer, olha, agora, sabe como é? A vida cristã é assim. Rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Qual a sua vocação? Celestial. E ele começa falando sobre a característica de Cristo. Primeiro, a humildade. Depois ele vai falar aqueles 7 características. Um só Espírito, um só Deus, um só batismo. É um. E isso fala de unidade da igreja. Mas se você pegar o capítulo 4, a partir do 7, ele vai falar da diversidade. Irmãos, um negro, branco, baixo, careca, feio, gordo, magro, não importa. Os dons, ministérios que Deus, diversidade. Para uma coisa só, maturidade. Efésios 4, a partir do 13. Para que tenhamos o quê, amados irmãos? O crescimento na fé. A unidade Deus dá no Espírito. Nós devemos preservar. Mas crescimento na fé é a resposta nossa. Para que todos o quê? Sejamos como um varão perfeito. Sabe o que é isso? Maturidade. Então ele diz, olha, cresçamos em tudo. Isso, é em Cristo. Em amor, cresçamos em tudo. Que é aquele que é o cabeça, que é Cristo. Esse é a visão que a igreja deve ter e o que deve almejar eu e você. E por que nós podemos chegar a isso daí? Aí espera o capítulo 5 de Efésios e vai dizer, olha, agora você tem que entender uma coisa. Você não pode andar mais como o mundo anda. Olha o que se faziam. Não, agora você deve andar na luz, porque vocês são filhos da luz. Vocês devem andar de um modo que agrade a Deus. Vocês devem andar em amor. Olha só. Ele vai dizer, vocês devem andar como filhos de Deus. Você está entendendo? Aí ele vai dizer assim, olha, preste bem atenção. Não é bregueis com vinho que dá dissolução.
dissensão, divisão, um monte de coisa. Enchei-vos é a capacitação de Deus. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. O que glorifica a Cristo? Quanto mais de Cristo em nós, glorifica a Cristo, e ao fruto de Cristo em nós que glorifica ao Pai. Aí ele vai dizer, olha, você sabe como que é um casamento celestial? Nós vamos estudar sobre isso, irmãos. É um desafio. Ele vai dizer, sabe como que é uma família celestial? Você sabe o relacionamento de pais e filhos celestial? Você sabe o relacionamento de empregado e patrão celestial? Você sabe o relacionamento de patrão e empregado celestial? Ele vai descrever. Efésios e Colossenses 3 descreve. Aí ele vai dizer assim, olha, vocês devem fortificar-se no poder de Deus, porque você tem um inimigo, é um exército. E você tem um inimigo. Então revista de toda a armadura de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, da cabeça aos pés. Mas orando, que é a dependência dele. O Senhor opera, o Senhor vivifica-me, o Senhor me guarda. Eu sou um fraco, mas em ti eu sou forte. Ah, irmãos, é Maria aos pés de Jesus. Uma vida aos pés de Jesus. Mas não é só para ouvir, Zé. Porque Maria aos pés de Jesus, ela aprendeu. Ela ouviu, ela aprendeu a contemplar. E ela demonstrou através da adoração. Porque tudo que nós conhecemos a Deus deve nos levar à adoração. Se não levar à adoração, amados irmãos, não conhecemos nada. Se não levar mais a devoção a Cristo. Se realmente a palavra de Deus é uma coisa para nós tremenda. Se oração, comunhão com os irmãos, se isso daí não pesa para nós, amados irmãos, nós estamos equivocados sobre a vida cristã. Totalmente equivocados. Então todos nós nascemos de uma entidade chamada velho homem. E nós vamos estudar isso aí outro dia, porque é muito profundo. Agora, como é que nós vamos viver essa vida? Que nós estamos vendo aqui, a primeira libertação. Então, os efeitos santificadores você tem no capítulo 6. Você tem a doutrina da graça, que está no capítulo 6, versículo 1 a 11. Você tem os imperativos para o santificado, capítulo 6, do 12 a 13. Então, cuidado, amados irmãos. Por isso que o versículo 1 e 2, ele vai falar por cuidado. São duas coisas no nosso cuidado. Primeiro, a justificação somente pela fé. Porque o que vai tentar ir contra isso? Não. Foi uma das coisas que Martinho Lutero mais sofreu. Perseguição da igreja. Porque dizia assim, esse daqui é heresia. Porque justificado pela fé, não. Você tem que ser justificado pelas obras. Você está entendendo? E até hoje a religião tenta se justificar-se pelas obras. E a Bíblia é claríssima. Nós somos justificados pela fé. A segunda cuidado que nós devemos ter aqui é a salvação inteiramente pela graça. Por quê? A religião também vai dizer. O que a religião vai dizer para mim e para você? Fala, não é só pela graça. Você tem que merecer. Você tem que dar o dízimo. Você tem que frequentar uma assembleia. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Não, amados irmãos, nós fomos salvos estritamente pela soberana graça de Deus. De graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Bom, a partir daí, amados irmãos, aí sim, nós somos feituras de Deus para as boas obras que Deus preparou na eternidade. Você está entendendo? A consequência da salvação pela fé, estritamente pela graça, é nós andarmos na obra. E essa obra aí é muito mais abrangente do que a gente imagina. Mas então você vê aqui, ele vai dizer assim, quanto à arena do pecado, ele vai dizer, isso é impossível para aqueles que morreram para o pecado. É impossível.
Então vamos ler, capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já para ele morremos. No versículo 6, também ele vai falar, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha o versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha o versículo 10, ele vai explicando, pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha o versículo 11, assim também, olha a segunda palavrinha, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então é impossível, irmão Walter. Então vamos viver no pecado para que a graça abunde? Impossível. Você já morreu para o pecado. Como é que você vai viver no pecado? Você quer ver só que coisa tremenda? 1 João, capítulo 3. 1 João, você tem seis colocações sobre o renascido. 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha o que ele diz. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei, certo? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e ele não existe pecado. E ele vai explicar. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o... Isso continua filho do diabo. Aí você vai pegar esse texto e falar assim, bom, então o cara não peca mais. O texto não está dizendo isso. Ele está dizendo que o pecado não tem domínio, porque aqui vive na prática. É consentida, é voluntária, repetida, sem arrependimento, gosta daquilo, permanece naquilo. Você está entendendo? Porque nós, como filhos de Deus, se pecamos, confessamos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É diferente. Então, aquele que vive na prática do pecado, porque pecado, ele vive na prática do pecado que vem de Adão. Ele está ainda na sua natureza adâmica. Ele não está em Cristo. Ele não está em Cristo. Então, por isso que ele vai dizer esse termo, tudo aí, ele vai dizer, não, é impossível. Quando ele diz assim, isso é impossível, é uma resposta completa, porque fala de um ato, fala de um fato, e fala de um passado. É impossível. É impossível mais. Isso quer dizer o quê, amados irmãos? Que é impossível o Filho de Deus, que nasceu de novo, voltar a ser filho de Adão. Nunca foi. É impossível aquele que ganhou a salvação pela imensurável graça soberana de Deus, voltar a perder. É impossível. É como você falou assim, eu agora estou em Cristo, ganhei a nova natureza, uma nova identidade, um novo paternidade, nova filiação, um novo reino, uma nova cidade, um novo país, e depois eu vou voltar para a antiga, voltar outra vez. Nunca foi. E além disso, a gente questiona se Deus, em Cristo, escolheu ele e estava escrito que saiu. Isso não existe. O Senhor errou, botou no meio sem querer. Então, deixa eu dizer uma coisa com muito respeito. E eu respeito. A gente vai aprendendo a respeitar irmãos santos, que muitas vezes não pensam biblicamente, como nós também, alguns aspectos, nós pensamos errados. Mas Deus vai esclarecer. Então, se alguém prega que nós perdemos a salvação, com muito respeito, posso dizer para esses irmãos, se nasceram de novo, eles estão pregando uma heresia.
Aí você fala assim, mas John Wesley então pregou uma heresia nesse aspecto? Sim. Sim. Não pode. Não pode. Não pode. Ilógico. Se pensar logicamente, já não pode. Aquele filho pródigo. Muita gente fala, aquele filho se perdeu, aquele coisa. Não, irmãos. Ele sempre foi filho. Isto. Ele perdeu a comunhão. Aí, no fundo, o que ele resolveu? A comunhão com o pai. E que ele pecou. Ele ficou, vou confessar para meu pai. Ele se arrependeu. E Deus nem procurou, não esperou ele fazer o discurso, porque Deus já sabe o nosso coração. Imediatamente Deus já coloca no seu filho, que estava desgarrado, toda aquela vestimenta de filiação plena. Filiação plena. Não tem como, irmãos. Ele se distraiu um pouco. Distraiu. Se perdeu um pouco, caiu. Agora presta atenção. O verso 3 diz que é uma contradição da nossa confissão no batismo. Verso 3. Eu estou fazendo um apanhado geral, porque depois nós vamos voltar. Olha o 3 e diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, o batismo, eu estou falando agora o batismo nas águas, aqui é o batismo no corpo de Cristo, mas o batismo nas águas é um testemunho do que Cristo fez. Você está dizendo, olha, eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Também respeitamos. São irmãos queridos. Não cremos no batismo infantil. Mas respeitamos. Devemos respeitar, amados irmãos. Por exemplo, o próprio irmão tremendo que foi Calvino, ele cria no batismo infantil. Está entendendo? Então Calvino deixou de ser um filho de Deus e foi um homem tanto usado pelo Senhor? Claro que não, irmãos, claro que não. Então tome cuidado, nós devemos respeitar os santos, porque são santos. Então nós devemos respeitar. 30 anos, certo. Mas nós respeitamos e amamos os irmãos que nasceram de novo, pela graça de Deus, e creem assim. Isso não quer dizer que eles não são salvos, muito pelo contrário. Então tome cuidado para você não extrapolar. 4. Mostra que é inconsistente com a nossa união com Cristo. É inconsistente. Olha o 4, ele vai dizer, fomos, pois, sepultados, fomos é passado, foi sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nova vida. Não tem como. Ele está explicando. O versículo 5 e 7 é um retorno à antiga escravidão. Ele vai explicar. Olha o 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Como é que nós vamos voltar outra vez na escravidão? Se Deus já nos tirou da escravidão, do pecado, do domínio, do governo, do pecado. E como é que nós vamos voltar? Não tem como. Versículo 9 e 7 são uma violação do padrão da nossa vida, que é ser como Cristo em todas as coisas. Olha o versículo 9 a 11, ele vai explicar. Ele diz assim, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, não tem domínio sobre nós. Tem? Hebreus capítulo 2. Jesus morreu para livrar aqueles que têm o pavor da morte. Jesus venceu a morte, irmãos. Ele continua dizendo, pois quanto a ter morrido uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Morreu uma vez só, Francinildo. Não tem mais para o pecado, a descendência de Adão. E depois, outro dia, nós vamos estudar sobre
O velho homem e a carne, que existe alguma controvérsia, mas no fundo, amados irmãos, nós não entramos nessa controvérsia. Se você quiser acreditar que o velho homem está aí ainda, se você quiser dizer que o velho homem é a carne, não importa. O importante é que nós sabemos que nós temos uma natureza terrena dentro de nós. Nós temos duas naturezas, a natureza de Cristo e a natureza terrena que nós herdamos. Certo? Isto. Presta atenção. Existe uma lei, deixa eu vou ler, senão não quero... Está aqui, vou ler. O irmão vai estudar sobre isso aí. E diz assim: mas veio nos meus membros, não é no Espírito mais, irmãos. Já ganhamos vida no Espírito. Nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me fez prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você está entendendo? Entendi. E essa lei do pecado está quase que saindo. Isto. Saiu do coração. Isto. Ficou na parte Isto. Isto. daqui a pouco, ou na morte, ou na Isso. ressurreição. Sai completamente. Agora, preste bem atenção. Você não confie no seu coração. E desesperadamente corrupto. Por isso Deus quer ganhar o nosso coração, amados irmãos. Se Deus ganha o nosso coração, a Bíblia diz que do coração procede fontes de vida. Você está entendendo? Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não é isso que Deus tem que ganhar? Efésios capítulo 3, a segunda oração de Efésios, vai dizer que habite ricamente no seu coração. Para vocês fazer o quê? Juntamente com todos os santos, compreender a altura, a profundidade, a largura e comprimento do amor de Deus que excede todo entendimento e que ganhemos a plenitude de Cristo. Então é o coração. Quantas vezes você não... Isso. Quantas vezes você não ouviu? Ah, meu coração falou para eu andar assim, meu coração falou para coisa. Ele está confiando no coração. A Bíblia nunca diz para você confiar no seu coração, muito pelo contrário, você desconfiar dele. Você tem que confiar no que a palavra de Deus diz. O salmista, o Salmo 19, vai dizer: Senhor, ele vai fazer assim: Senhor, firma meus passos na tua palavra para não pecar contra ti. Isto. Como é que nós vamos continuar nos purificando nesse caminho, amados irmãos? Andando de acordo com a sua palavra. Então, o coração nosso tem que tomar muito cuidado. Então, vai terminando aí hoje. Aí ele diz assim, os versos de 12 a 14, dizem que é desnecessário e priva a Deus das suas armas na luta com o pecado. Olha lá, versículo 12. Ele vai dizer assim, estou lá no 6. 12. Não reine. Olha a colocação. Ele faz um apelo. É um apelo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Mortal. Certo? De maneira que obedeçais às suas paixões. Continue. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo para o pecado. Ofereçais como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Você entendeu, amados irmãos? Não. A questão agora é domínio, é o trono. Quem estava no trono antes? A morte, o pecado, a lei e a carne. Certo? Isso. Agora que está no trono, a vida, a graça de Deus, certo? E quem está, a vida, a graça, o Espírito Santo de Deus, que está no trono. Por isso agora ele vai dizer, não reina o pecado, porque antes reinava, agora não reina mais. É questão de domínio.
O pecado, ele vai responder isso. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. Então a pessoa fala assim, não, eu não consigo, porque eu vivo no pecado, e não dá, eu luto contra o pecado, mas não vai, eu não resolvo isso aqui, fico lutando. Você está lutando, você não está crendo que você morreu para o pecado. E que a graça de Deus agora, ela é suficiente. Não está crendo. Por isso esse texto, amados irmãos, mudou a vida de muitos irmãos preciosos. Um deles foi T.A. Sparks. E a verdade vos libertará. Isto. É verdade. E de seu filho vos libertar, verdadeiramente. Por quê? Se não for através do filho, pode dizer, Deus me libertou, Deus foi para a religião, mentira. Deus só liberta eu e você através do seu filho. Deus não tem outro caminho de libertação. Não interessa como foi, Isto. Foi Cristo que fez e Deus. Então, amados irmãos, é desnecessário e priva das armas contra o pecado. O versículo 15 a 20 introduz novamente a Satanás e o pecado como senhores. Olha lá, vamos lá. 15. E daí? Novamente. Lá ele pergunta, que diremos, pois? Diante dessas coisas, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De jeito nenhum. E agora ele vai dizer, e daí? Diante de tudo isso daí, vamos continuar a pecar? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Não, amados irmãos. De modo nenhum. Outra vez responde o que diz no capítulo 1. E vai dizer, de modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem ofereçais, sois servos, seja do pecado para a morte, ou obediência para a justiça? A questão aqui é serviço, servidão. Quem que está dominando? Quem está no trono? Se é o pecado, está no caminho da morte. Mas se é a justiça, está no caminho da vida. Então Jesus destronou, amados irmãos, o pecado, e destronou a lei, a morte e a carne. Ele destronou. E como é que nós vamos vencer isso daí? Ou a carne, por exemplo. A Bíblia é clara. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Ande na dependência do Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus que Deus conferiu a nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós refutamos e muitas vezes não pensamos no Espírito Santo de Deus. Nós estamos tremendamente enganados. Nós precisamos dizer, ó bendito Espírito Santo de Deus, opera Cristo na minha vida. Eu não sou fraco, e sou. Eu dependo de Ti. Opera na minha vida. Só que ele vai falar a segunda pergunta. Vai dizer para vocês, quer pagar o preço? Aí que entra o problema. Você quer pagar? Você tem que pagar o preço? Se você não pagar o preço, não há crescimento espiritual. Porque Deus opera a vida pela morte. Deus não opera a vida pela vida. Absolutamente não. Deus opera a vida pela morte. Primeiro vem a morte, depois a vida. Isso para novo nascimento. E para crescimento, a mesma coisa. Deus continua operando a morte para aquilo que nós somos doente na nossa alma e nosso corpo. Por isso, Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4:10, trazendo no meu corpo, não é no meu espírito mais, amados irmãos. Nosso espírito ganhou vida. Trazendo no meu corpo o quê? Diariamente, o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Por isso que você vai ver Paulo, no final da vida, 25 anos de caminhar, vai dizer, olha, eu quero ser conformado. A morte, a ressurreição e o sofrimento de Cristo. Ele está 25 anos. E, claro, isto
Não tem como. Isso vai tratar Romanos capítulo 8. Se andais no Espírito, mortificais os feitos da carne. Capítulo 8. Que nós vamos ver depois a vitória sobre a carne, sobre nós mesmos. Por quê? Agora vocês, o penhor da carne se inclina para a carne, o penhor do Espírito se inclina para o Espírito. E ele vai dizer dos filhinhos, crianças e os filhos maduros. Quem são os filhos maduros? Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos maduros de Deus. Agora, todos que nasceram de novo são filhos de Deus. 1 João 2 vai dizer, filhinhos, jovens, pais, um crescimento espiritual. E se você vai ver, filhinhos, seus pecados foram perdoados, é a redenção. Nasceu de novo, mas nasceu de novo para crescer. Senão vai ser uma deformidade, amados irmãos. Tem 5 anos, não anda. Criança, você olha assim, se fala, não, se anda, não. Você está com problema. Humanamente falando, está com um problemão. Espiritualmente, também. Porque fica uma criança de 80 anos numa assembleia, criança. Briga com todo mundo. E, olha, é complicado isso aí. 1 Coríntios, já estudamos isso aí. Mas muita gente não gostou, não. Ficou muito bravo. 1 Coríntios, estudamos todo dia. 1 Coríntios 3. Ardeu a orelha e a gente ficou muito estressado, mas tudo bem, deixa para lá. Aí, induz novamente a Satanás e ao pecado como senhores. Não pode, amados irmãos. O versículo, mas agora, 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, outrora é passado. Contudo, vieste a obedecer de coração a forma, o padrão de ensinamento que fostes chamados ou entregues. Aí ele diz assim, e uma vez libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, a maldade assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Você está entendendo? Por isso você vai ver Colossenses, nós vamos estudar depois. Colossenses 3 vai dizer assim, Colossenses 3 diz assim, você já morreu com Cristo. Colossenses 3 vai dizer assim, você já ressuscitou com Cristo. Aí ele vai dizer assim, olha, fazei morrer a vossa natureza terrena. E nós vamos ver o que ele vai dizer sobre a natureza terrena, que nada mais é do que a carne. Isto. Libertar. Verdadeiramente. Ser livre. Isso, perdão. Então a cruz, o sangue, trata com os pecados. A morte de Cristo trata com o pecador. Certo? Então, o sangue de Jesus derramado naquela cruz trata dos pecados. Não há perdão de pecados se não for pelo derramamento de sangue. Mas a morte de Jesus, ele trata o pecador. Ele trata a nossa descendência adâmica. Ele vai tratar naquela cruz. Não há remissão de pecados. Vamos terminar, irmãos. 22, 23. Declara que terminaria um desastre. Esse é o resumo completo do caminho. Quer dizer, se nós andarmos na desobediência, terminaria um desastre. Porque ele vai dizer, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. É uma tragédia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo como seria uma tragédia, amados irmãos, se nós permanecêssemos no pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Isto. Por quê? Porque o Evangelho se revela no poder de Deus, na justiça de Deus, mas revela a ira de Deus também. Dizer que é um descendente de Adão,
e que ele é salvo, presta atenção, amados irmãos, ele está sobre a ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E essa morte aqui é a morte eterna, separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é graça, soberana graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos estudar, amados irmãos. Não esqueça disso aí, presta atenção. O velho homem tem Adão como cabeça e todos nós como seus herdeiros. Quem não nasceu de novo. O novo homem tem Cristo como cabeça. Certo? O corpo do novo homem é a igreja. Por isso que lá em Efésios tem aquelas 5 metáforas sobre a igreja. E fala sobre o crescimento da igreja. É o corpo de Cristo. Então, amados irmãos, nós precisamos ler novamente isso aqui. Isto, porque agora ele cria uma outra identidade, uma outra entidade. Agora Cristo é o cabeça desse homem renascido ou mulher renascida. E ele é o cabeça da igreja. Então nós vamos estudar outro dia, assim, se Deus permitir, sobre o velho homem, sobre a carne, qual a diferença entre eles, se existe diferença, para que nós estejamos cada vez mais, amados irmãos, que Deus esteja falando no nosso coração. Olha que preciosidade, amados irmãos, nós sabemos que nós fomos mortos para o pecado. Que preciosidade, irmãos. Todas as outras coisas dependem. Então, mas todas essas coisas, eles redundam para nós descanso, certeza, confiança, esperança no mundo que vivemos. Saber quem nós somos, a nossa filiação, o nosso Pai, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando em nós. Então, esse fundamento, amados irmãos, as aflições, tempestades, perseguições, perplexidades, tribulações, todos nós vamos ter. Mas essa casa não vai cair. Porque ela está fundamentada. E o fundamento de tudo o que nós estamos falando é Cristo. E fora de Cristo, amados irmãos, se não há o fundamento que é Cristo, mais para frente nós vamos estudar o que eu construo em cima de Cristo, que é o fundamento. Nós podemos construir errado. E isso vai ser julgado diante de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus continue abençoando cada um de nós. Você, meu amado irmão, que está ouvindo, que Deus continue abençoando a sua vida. E você leia a palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus revele mais Cristo para você, para mim e para todos nós. Nós louvamos a Deus, agradecemos pela sua vida. Meus amados irmãos em Gameleira, amados irmãos lá em Poços de Caldas, em outros lugares, que a gente não sabe, que Deus continua abençoando a sua vida. E Deus só tem uma bênção para mim e para você, é o seu próprio Filho. Essa é a bênção que nós precisamos, crescer, conhecer, se conformar e ter uma vida de adoração por essa plena e poderosa salvação que Deus deu em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado. Graça e paz a todos.